Diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Amém. Inicialmente até aí, você pode sentar em nome de Jesus. Você conhece bem esse texto de João, capítulo 4, em que Jesus está tendo uma conversa com a que nós conhecemos como mulher samaritana, ali no poço de Jacó, um poço que o patriarca Jacó havia perfurado. E aqui, algo interessante, que quando a mulher sai, deixa o seu cântaro e vai até a cidade, encontra uns homens e diz: vinde, vede, achei um homem que me contou a minha vida, tudo que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então significa que aqueles homens também estavam esperando o Cristo. Interessante, em que Jesus está lá no meio dos gentios, não estava no meio da nação de Israel. Aliás, que até os próprios outros judeus, quando chegaram, viram ele falando com uma mulher e samaritana, ficaram completamente admirados. Mas devido à autoridade que eles reconheciam na vida de Jesus, não ousaram perguntar: por que tu estás falando com ela? Porque sabiam que o que Jesus fazia estava feito e que não pedia satisfações a eles. Amém. Então veja que, porventura não é este o Cristo? Aí os homens foram ter com ela, e entrando seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles perceberam que Jesus tinha uma necessidade natural, porém Jesus lhes apresentou uma necessidade espiritual. No verso 32 ele diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ou seja, os discípulos estão até este momento caminhando com Jesus, mas ainda não conheciam as suas principais necessidades. Isso é tremendo, porque nós podemos estar caminhando com Jesus. Ora, vamos parar para pensar com a misericórdia do Espírito Santo. O que esses homens já tinham visto Jesus fazer? E eles achavam que era o principal. Eles viram Jesus expulsar legiões de demônios. Eles viram Jesus curar as mais complicadas enfermidades naturais e espirituais. Eles viram Jesus enviar uma palavra e milagres acontecerem. Eles estavam caminhando com Jesus num certo nível em que eles julgavam já conhecer Jesus o suficiente. Mas Jesus chega e diz assim: não, eu ainda tenho uma necessidade, uma comida. Comida é aquilo que sustenta, comida é aquilo que se é necessário, que se é preciso, que não se pode fugir. E ele diz: eu tenho uma comida para comer, mas vós ainda não conheceis. Mas eles apontaram para uma necessidade que Jesus tinha. Irmãos, nós conhecemos muitas necessidades do reino de Deus, mas a intimidade com Jesus vai nos mostrar a plenitude das suas necessidades.
para que nós não estejamos andando em meio evangelho. Tem muita gente por aí pregando um meio evangelho, é o que nós chamamos de vontade permissiva, mas o evangelho pleno é a vontade absoluta. Muitos pregam o evangelho e são parados pelas fatalidades da vida. Muitos pregam o evangelho, mas os acidentes são obstáculos para eles, os temores da vida. As organizações do mundo se opõem e bloqueiam, emperra a caminhada. Isto se chama vontade permissiva. No centro da vontade de Deus, você não é parado, detido, obstruído com absolutamente nada. Lembra de Paulo? Paulo foi detido, Paulo foi obstruído, porque Jesus disse para ele: sai de Jerusalém. Ele não saiu, houve uma cadeia que o bloqueou. Mas Pedro, talvez na mesma cadeia, o anjo foi lá e o soltou por 2 vezes. Então nós temos que procurar saber qual é a necessidade de Jesus por completo e não somente um pouquinho. Por isso, irmão, que nós vamos sempre, e ai de mim se escapar dessa tecla, sempre teremos que examinar a Escritura e trancar no nosso quarto, para que a revelação da Escritura venha até nós. Muitos estão examinando a Escritura, estão concluindo por si mesmo o que pode se fazer para Deus. É possível isso? Sim, em parte. Mas somente depois de examinar a Escritura e se trancar no quarto, você passa a viver não em parte, mas na plenitude, no todo que Deus tem. Então, os discípulos estão caminhando com Jesus, mas ele diz: eu ainda tenho uma comida, uma necessidade, e vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Ainda continuam olhando para o natural. Ué, ele tem uma comida para comer e nós não conhecemos? Quem trouxe o que para ele aí? Quem trouxe? Na verdade, ninguém tinha trazido nada. Jesus vai explicar. Mas você percebe que os discípulos, acostumados a ouvir o tempo todo coisas espirituais da boca de Jesus, amém? O tempo todo Jesus está falando de coisas espirituais. Parábola para cá, parábola para lá, subia ao monte, abria a boca e os ensinava dizendo, e o tempo todo dando ensinamentos e mais ensinamentos. João diz que se todas as coisas que Jesus Cristo fez e ensinou fossem registradas em livros, ele diz: eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Então eles estão acostumados a ouvir muitas coisas espirituais dos lábios de Jesus, mas aqui Jesus diz: eu tenho uma comida. Eles voltam a pensar nas coisas naturais. Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha necessidade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, vamos dar uma paradinha. Essa é a nossa comida? Esta é a nossa necessidade? A nossa comida, a nossa necessidade é aquilo que mais vai ocupar os nossos pensamentos. Eu já falei e vou repetir e falo com muita liberdade. Eu não tenho nada contra as formações do mundo. Eu só acho que elas têm que estar abaixo da formação espiritual. Eu não tenho nada contra um homem estudar e se transformar num médico. Eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra a ciência, porque se Deus não der inteligência ao homem, ele não descobre nada. E tem coisas que os homens jamais poderiam descobrir. Foi Deus quem foi lá e fez ele descobrir, porque ele não seria capaz de descobrir. Há uma expressão de um anjo quando se manifesta a Daniel, que diz que no ano do reinado de Dario Persa, que aquele anjo se levantou e foi fortalecer aquele ímpio, Dario Persa.
Então Deus age no mundo de maneira que nós muitas vezes não conseguimos ainda perceber. Então eu não tenho nada contra a ciência, eu não tenho nada contra os estudos. A engenharia civil é uma maravilha. Estão aí os viadutos, estão aí os prédios, que se tornaram até muito necessários numa sociedade tumultuada como essa que vivemos, necessitando de espaços e mais espaços. Claro, há o que se analisar mais. Então, eu não tenho nada contra desenvolvimento nem tecnologia. Louvado e engrandecido seja Deus pela internet, pelas ondas de rádio. Não temos nada contra isso, mas tudo isso tem que estar abaixo da revelação do Senhor Jesus, da revelação da sua palavra. A comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai, realizar as suas obras. Muitas vezes nós estamos empenhados, o curso demora 2 horas, depois o outro curso mais 2 horas, aí eu tenho que estudar não sei quanto. A criança na escola, ela passa 4 horas dentro da escola, de 8 ao meio-dia, volta para casa e estuda mais 2, 3 horas, aí tem o curso à tarde, aí vai criando nesse ritmo. Daqui a pouco aquela criança de 12 está com 14, e está no mesmo ritmo, está com 16, está com 18, daqui a pouco nós temos um filho dentro de casa com 20 anos, que a vida dele é só estudar as coisas naturais, e nós não conseguimos colocar dentro dele a fome e sede de justiça, e a necessidade de fazer a obra de Deus. Isso tudo vai ficando de lado, isso tudo vai ficando esquecido. E quando nós percebemos, nós vamos dizer assim: eu criei o meu filho na igreja, mas não fez dele se tornar igreja. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto os discípulos que caminham com Jesus estão pensando em coisas naturais, Jesus está mostrando para eles que tem uma necessidade espiritual. Olha o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão prontas para a ceifa. Ora, vocês não dizem? Jesus está vendo que eles estão numa visão natural. A comida que eles estão pensando, o que eles estão captando dos lábios de Jesus é um fator só natural. Aí Jesus tenta puxá-los para o espiritual. Aí depois assim: vocês não estão dizendo que há 4 meses até que venha a ceifa? Jesus entra na visão deles e diz assim: vocês estão olhando as coisas de uma maneira natural, mas eu estou olhando que os campos já estão brancos, prontos para a ceifa. Irmão, como nós estamos olhando as coisas, como nós estamos observando os fatos, como nós estamos discernindo os tempos. Será que estamos como esses discípulos? Jesus entra na mente deles e diz assim: eles estão olhando as coisas muito naturalmente. Se eu falar agora sobre que estamos na hora de ceifar, que a minha vontade, a comida é ceifar almas para o reino do meu Pai, se eu entrar nesse contexto direto, eles vão pensar que eu estou falando da ceifa natural e vão me dizer: Senhor, falta 4 meses. Então Jesus já entra, já diz que falta 4 meses no natural, mas diz que ele levanta os olhos e vê: é agora. É o espiritual. O espiritual, meu irmão, é sempre a hora. Você está esperando uma hora espiritual chegar sobre a sua vida? Não, não pode esperar. Ela sempre é a hora. Haverá coisas para frente maiores, mas hoje é o tempo de realizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para ser realizado hoje. Então, cuidado com a sua visão espiritual, porque ela pode estar presa, como neste momento a dos discípulos estavam. Estão caminhando lado a lado com Jesus, mas a visão é natural. Como nós imaginamos hoje as coisas espirituais? Tantas coisas nos envolvem, tantas coisas nos arrancam do altar de Deus, tantas coisas nos afastam da oração, tantas coisas nos afastam
do estudo bíblico, da leitura da palavra. Nós precisamos ser francos, irmãos, conosco mesmo. Sua Bíblia está lá esquecida há uma semana na estante, está ou não está? Ah, não, pastor, não está porque no domingo eu tirei para vir para a escola dominical. Tá, então tá bom. Não está uma semana, né? Então veja bem, você precisa, irmão, perceber se a sua vida ela está sendo mais natural do que espiritual, ou se você está realmente buscando dedicar um espiritual, ou está completamente negligenciando as coisas espirituais, está apenas buscando algo natural. Jesus aqui, ele diz: levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Então veja que há um primeiro episódio que as pessoas vieram crendo em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher devia ser alguém de certa confiança também, de dignidade, senão não creriam num fator tão especial apenas porque ela tinha dito. Mas no verso 40, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Entende o que é a vida espiritual, irmão? Neste episódio, nesta pequena lição, você não pode servir um Cristo que é testificado pelos outros. Você tem que servir um Cristo testificado por si mesmo. Você não pode servir um Deus das experiências dos outros. Ah, Deus ressuscitou fulano, Deus curou não sei quem, Deus fez sinais, prodígios e maravilhas na vida dos outros. Você tem que ir para a intimidade e receber diretamente do Senhor. Se você ficar apenas recebendo do que os outros dizem, não é o bastante. Por isso, veja que eles disseram: indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Sabe o que significa esse ficar com eles? Essa intimidade, fica aqui junto de nós. Isso nada mais é que a própria oração que nós temos hoje. Através da oração é que você chega e diz para Jesus: Senhor, senta aqui comigo. Através da oração você diz: Jesus, fica aqui comigo. Jesus não te ausente, Jesus chega junto, Jesus fala comigo ao pé do ouvido, me ensina, inspira o meu coração as verdades da Escritura, a realidade do teu reino. Então, meu irmão, você tem que rogar que Jesus esteja contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o Jesus pregado na igreja não é o bastante para transformar a tua vida. Somente se você conseguir encontrar o Jesus da igreja lá dentro do teu quarto, aí será o bastante. A palavra pregada na igreja não é o bastante para transformar a tua vida. Mas se você conseguir abrir essa palavra na intimidade do teu quarto, e você e Deus e o Espírito Santo para ela, aí sim vai transformar a sua vida. Muitas pessoas não têm a vida transformada, porque acha que é o bastante ir na igreja toda semana. E meu irmão, você só ouve isso aqui, porque por aí todo mundo quer número, todo mundo quer quantidade, todo mundo quer muita oferta, muito dinheiro. Nós queremos que a tua vida seja uma oferta. Nós queremos que a tua vida seja um instrumento. Tem muita gente que prega dizendo: meu irmão, o teu dinheiro é um instrumento nas nossas mãos para fazermos a obra de Deus. Não!
A tua vida é um instrumento nas mãos de Deus para que Ele faça a obra dele. Então, meu irmão, você tem vivido o quê? Que nem alguns, eu ouço a rádio de manhã até a noite, e daí? Vai fazer o que com o que está ouvindo? Tiago diz o que? Não vos torneis, pois, ouvintes desapercebidos, mas praticantes da palavra e fazedor de boas obras. Então, meu irmão, os homens creram, é o primeiro contato, mas depois eles disseram, não, agora fica conosco, lembra daqueles dois no caminho de Emaús? Fica conosco, nosso amado Rei Jesus. Aqueles estão dizendo, fica conosco, e Jesus ficou ali 2 dias, meu irmão, são os 2 dias aqui, são os 2000 anos proféticos, em que Jesus permanece com os gentios aqui, e ao 3º dia ele vai retornar para as bandas lá dos judeus. Muitos creram nele, mas disseram para a mulher, olha, nós chegamos à conclusão de que ele é o Cristo, o Salvador do mundo, mas não porque você falou, porque nós mesmos agora o temos ouvido. 2 fatores importantes desse texto. O primeiro, os discípulos que andavam com Jesus, mas cuja visão ainda está mergulhada numa situação natural, e Jesus está ainda lutando para implantar nos seus discípulos a visão espiritual, a ponto de dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, para que eles entendessem o propósito real de Jesus. E o outro episódio com os homens de Samaria, em que Jesus está pregando para eles, e eles dizem, olha, já não é porque a mulher foi nos chamar e disse a sua experiência pessoal com Deus, mas é porque nós mesmos estamos tendo a nossa. Sabe, meu irmão, às vezes o pai quer que o filho se converta por causa da sua experiência, mas ele não sabe conduzir o seu filho de maneira a ter a sua própria experiência. Filho, você tem que crer em Jesus, porque um dia o Jesus curou o papai do câncer. Não é o bastante para o teu filho, não é o bastante para ninguém. Se fosse o bastante ouvir milagre, todo mundo estaria todo dia pregando Lázaro ressuscitado com 4 dias. A ressurreição do filho da viúva de Naim, na cidade de Naim. Estaríamos pregando o tempo todo que Pedro, a porta formosa, disse, não tenho prata, não tenho ouro, em nome de Jesus, levante e anda. Cada um tem que ter a sua própria experiência. A mulher teve a dela e disse, ele me disse tudo, esse daí é o Cristo. Vamos lá, vamos ouvir ele. Verdadeiramente, ele é o Cristo. Irmãos, você tem experiência com Deus? Daqui para frente a sua vida tem que ser marcada por experiências com Deus. Hoje, durante o louvor, você teve uma experiência com Deus? Ela marcou a sua vida hoje? Ela é o suficiente para te dar um princípio? Você viu o quanto Deus é real? Ele tem tocado na sua vida? Mas as experiências necessitarão ser cada dia mais profundas, porque as trevas a cada dia estão mais densas, a apostasia a cada dia está maior, então as suas experiências terão que ser cada vez mais profundas, a ponto de que você diga, a minha comida também é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Você já tem declarado isso? Você já tem buscado isso? Desejado isso? Vamos ser francos nesta noite, conosco mesmo, somos nós sozinhos, nós e Deus. Verdadeiramente, o que ocupa mais os meus pensamentos e a minha memória? Quando você sai pelas ruas da cidade, meu irmão, e ver as pessoas como que num labirinto, caminhando a passos largos para lugar nenhum, todo mundo no seu terno, na sua maletinha, a 007 caminhando, todo mundo apressado,
sobe em ônibus, desce em ônibus, entra em metrô, desce em metrô. Você para num centro da cidade desse, quando vai atravessar um sinal, são milhares de pessoas a cada minuto passando. Aquilo ocupa os seus pensamentos. Você para perguntar, meu Deus, para onde essas pessoas estão indo? Quando você olha, nós que moramos no alto do morro e olhamos casas e mais casas, milhares de residências, você para pensar, meu Deus, quantas pessoas moram dentro desses lugares, quantas já ouviram falar no teu nome? Você já sentiu a necessidade que Deus tem? Você pode olhar, levantar os olhos e dizer que não vai esperar 4 meses, porque os campos estão brancos para a ceifa. Irmão, esta é a hora. Você pode dizer, Deus, conta comigo. Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Mas quando você diz que quer ser um instrumento nas mãos de Deus, meu irmão, existe uma renúncia, e é aí que muitos não passam. Para distribuir um CD, alguém vem te dizer, não distribui. Para dar um folheto, alguém vem te dizer, não dá. Para convidar alguém para a igreja, alguém vem e te diz, não convida. E aí que surgem as renúncias da vida, em que muitos não conseguem passar. Sabe por que não passa? Porque ainda não tiveram um momento de intimidade com Deus. Comece a orar, meu irmão, e não seja só você a falar. Pare para também ouvir Deus. Para nós concluirmos, esse detalhe eu quero repetir. E diziam a mulher representa quem? Tá, guarda aí então. E diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas eles diziam para quem? Para a mulher. Se nós aplicarmos a simbologia aqui desta mulher como uma igreja, porque Jesus se revelou a ela, amém? Jesus disse para ela o quê? Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Isto é revelação somente para a igreja. Ali aqueles homens disseram, já não é pelo que tu dizes, nós temos uma experiência com Ele que vai além de ti. Entende, meu irmão, que você precisa de uma experiência com Deus que vai além da igreja. Nós aqui não temos condições de pregar um Cristo pleno. Ele somente será pleno na intimidade do teu quarto. Ele somente será pleno no exame da Escritura que você fizer lá na tua casa. Aqui nós nos esforçamos o máximo, 3 dias de culto, uma escola dominical de quase 2 horas, um seminário de quase 2 horas. Nós nos gastamos e deixamos gastar pela palavra do Senhor, mas sempre vai soar você essa frase, diziam a mulher, já não é pelo que tu dizes, nós mesmos temos ido para a intimidade e temos conhecido Ele. Verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Mas se ficassem somente com o que a mulher tinha dito, seria o bastante? Não, não seria o bastante. Por quê? Porque um dia depois eles iam dizer, não, será que aquela mulher falou a verdade? Sabe que você pode chegar aqui e me ouvir, e amanhã acontecer alguma coisa na sua vida, e você questionar, será que aquele pastor falou a verdade, ou será que ele é mais um mercenário? E esse pensamento, meu irmão, é muito normal e natural. Ele faz parte do dia a dia. O inimigo está por aí tentando roubar a semente na beira do caminho. As pedras estão e os espinhos tentando sufocar as sementes. Mas tem uma semente que cai em boa terra. Você está pensando que a semente que cai em boa terra é simplesmente quando alguém prega e você recebe e acabou a história? A semente que cai em boa terra, meu irmão, é aquela que você vai regar lá na intimidade do teu quarto. Se você não regar lá, não é semente em boa terra, não, é ilusão.
Veja que eles não ficaram somente com o que a palavra da mulher dizia. Você não pode ser sustentado somente pelo que é pregado na igreja. Não pode, acabou a história. Não pode, ponto final. Homem de Deus nenhum jamais foi sustentado somente pelo que a igreja prega e ensina. Não tem condições. Você quer ser um instrumento de Deus? Se você chega aqui e me ouve e vai para casa curtir sua vida, você nunca será. Eu não vou te enganar. Porque eu sei que a obra que Deus fez na minha vida e o que Ele está fazendo com a minha vida e o movimento que Ele está fazendo tão tremendo e glorioso e o que eu tenho recebido do Senhor não foi conquistado somente ouvindo o que saía dos púlpitos da igreja. Eu fui para a intimidade. Tem mais. Eu frequentei igrejas que não acreditavam em dom de língua, não acreditavam em profecias, não acreditavam em visões e não acreditavam em arrebatamento. Mas quando eu não me limitei à igreja, eu fui para a intimidade com meu Deus, eu passei a falar língua estranha, eu passei a ouvir Deus, eu passei a ter visão e eu passei a ser arrebatado. Você quer Deus? Que Deus? O Deus da igreja? Deus da igreja, meu irmão, muitas vezes se transforma numa ilusão. Aqui é ministério de pé no chão. Disse Davi: direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas Deus não é o Deus de toda a nação de Israel? Que seja, mas Ele tem que primeiramente ser o meu Deus pessoal. Então, vamos concluir aqui. E diziam a mulher, registra a simbologia na sua mente: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Esse ministério aqui existe, e você tem vindo a este lugar. Deus te tem trazido com sinais, prodígios, sonhos, maravilhas. Deus tem operado na sua vida, muito além do que nós possamos tomar conhecimento. Esse ministério aqui existe. Mas por quê? Porque alguém foi para a intimidade recebê-lo do Senhor. Eu te pergunto, este ministério poderia ter saído de alguma mulher? Este ministério poderia ter saído de uma universal? De uma graça? De uma mundial? Este ministério poderia ter saído de uma batista? Este ministério poderia ter saído de uma assembleia metodista, presbiteriana, wesleyana? Então, fica o alerta, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você quer ministério, meu irmão? Não te limites ao que a mulher tem a dizer. Vá para a intimidade e receba do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.